Beleza pura, povão vascaíno, que vão ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora, não deixe para depois, é muito importante para o crescimento do canal e para a gente levar o nome do Vasco a mais vascaínos. Gigante vitória ontem em São Januário. Uma ótima vantagem que o Vasco leva para Curitiba e eu vou te explicar. Nesse vídeo, vou trazer o trecho da entrevista coletiva do Rafael Paiva, quando ele projeta o jogo da volta e fala sobre essa vantagem. Vou trazer também o depoimento importante do Lineker Biondi, que ontem esteve em São Januário acompanhando a partida. É bom lembrar, o Edu Canelas está indo para Salvador, desembarcando hoje. A hora do Vasco, a partir do meio-dia, já será feita com a presença dele na Boa Terra. O Vasco joga diante do Vitória no próximo domingo. As vaias ao Paê, elas foram justas? E vou aqui dar uma sugestão ao Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, e também ao presidente Pedrinho, em relação ao tipo de treinamento que o Vasco deverá ter para o jogo da volta. Tudo isso e muito mais, logo após a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Inscrito no canal, né? Bom demais. Vire membro do canal. Tá faltando isso ao meu canal. Poucos viram membros do meu canal. Dê aquela força pro Baran. Vire membro agora do canal. Bom, torcedor vascaíno, primeiro, sugestão ao Pedrinho e ao Marcelo Santana. Próximo jogo do Vasco, após a partida de domingo diante do Vitória, será em Curitiba, gramado sintético. E o Vasco terá do dia 3 ao dia 10, o jogo é no dia 11, para treinar visando essa partida. Aonde que o Vasco vai treinar? CT Moacir Barbosa? Não. O Vasco precisa treinar durante todo esse período, nos dias 3 será descanso, né? Porque o Vasco joga dia 2 em Salvador. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 em gramado sintético. O foco do Vasco é ganhar do Atlético Paranaense e o próximo jogo é em gramado sintético e o Vasco tem esse período longo, gramado sintético, todos os dias. O Vasco nunca teve um período tão longo de adaptação e treinamento para esse tipo de piso. Então, Vasco, vamos treinar em gramado sintético. Torcedor, o Vasco joga com a vantagem do empate. O Vasco joga com a vantagem da vitória. E o Vasco ainda tem a prorrogativa de talvez perder o jogo e não ser eliminado. Porque se perder por um gol, o jogo vai para os pênaltis. Então a vantagem do Vasco ela é muito boa, ótima. E o torcedor precisa comemorar esse fato. O Rafael Paiva, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre essa vantagem aí. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda, para mim o jogo está muito aberto. A gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e... Enfim, a gente vai ter que estar muito focado, então para nós o jogo está muito aberto, a gente tem noção disso, é uma vantagem mínima, a gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. Aí o Rafael Paiva na coletiva projetando o jogo contra o Curitiba, e há um detalhe também, o Vasco vai estar melhor preparado para esse jogo, porque já terá um melhor entrosamento com o Jean, o PH reaparece, o Felipe Coutinho vai voltar.
não teremos o João Vitor, que foi expulso e terá que cumprir suspensão. Eu vejo o Vasco com mais chances de melhorar em relação ao que já foi apresentado do que o Atlético Paranaense melhorar em relação do que ele apresentou. E mais, o fator psicológico. As 2 últimas partidas, o Vasco venceu o Atlético Paranaense. Então a vantagem do Vasco, ela é muito boa. Lineker Biondi esteve em São Januário e fala um pouquinho por aqui. Fala Baran, fala torcedor vascaíno. Parece que eu tô numa segunda-feira, né? Nessa quinta de Copa do Brasil. O cenário muito semelhante daquilo que aconteceu lá na segunda, né, Baran? A gente está observando, né, o Vasco saindo atrás do placar, jogando muito mal e no segundo tempo empatando o jogo e um cruzamento ali pelo lado esquerdo de ataque do Vasco, saindo um gol de bola aérea, só que dessa vez gol do Hugo Moura, que marcou também na segunda-feira, mas hoje não teve jeito, o gol valeu. E o jogador que foi, na minha opinião, o melhor em campo foi coroado, até que enfim, né, tava na hora do Hugo Moura fazer um golzinho, um jogador que está em alta evolução, um jogador que está atuando muito bem e um jogador único nesse elenco, tá? A minha pergunta para o técnico Rafael Paiva na coletiva foi diante da expulsão do zagueiro João Vitor. Como que vai ser a exigência, né, do Vasco nesse final de janela, sabendo que tem uma situação valiosa, que é a proximidade com as semifinais da Copa do Brasil, diante da expulsão do João Vitor? Será que exige um pouco mais da diretoria Cruz Maltina para contratar um zagueiro por conta dessa questão? O Rafael Paiva falou que trabalha com aquilo que ele tem em mãos para tentar otimizar o seu melhor futebol. Queria saber a sua opinião, Baran, torcedor vascaíno, direto do Caldeirão, vitória do Vasco. Um passinho na frente do Atlético Paranaense, mas como eu falo na hora do Vasco sempre para você. Para mim, 2-1 foi curto, poderia ter sido mais. Agora é saber sofrer na Liga Arena e sair com a classificação. Um forte abraço, saudações vascaínas. As vaias ao Payet, elas são justificáveis. O torcedor entende que o Payet não foi bem, vaiou o Payet. Como vaia qualquer outro jogador que não vai bem. O Payet tem idade e experiência suficientes para entender as vaias do torcedor. Enquanto jogador do Vasco, ele é um atleta como outro qualquer, vaiado e aplaudido. A torcida do Vasco já carregou o Payet no colo. Tem um carinho enorme pelo Payet. E sabe que o Payet pode contribuir com muito mais do que contribuiu no jogo de ontem. Daí as vaias ao Payet. Nada demais, sem polêmica, faz parte do futebol, é a maneira que o torcedor tem de demonstrar uma certa insatisfação e eu espero que o Payet sinta-se incomodado e volte ainda melhor. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.